tudo bem? Eu sou a professora Manuela Cerejo e estou aqui para mais uma aula de ciências. Vamos ver qual vai ser o assunto da nossa aula. A nossa aula 35 tem por objeto de conhecimento fontes e tipos de energia. E no detalhamento, tipos de energia e suas transformações. Então, vamos para a nossa aula. E vamos iniciar a nossa aula falando sobre energia. É comum a gente falar em energia e pensar no quê? Energia elétrica, no choque, na conta de luz, não é mesmo? Pois é, mas energia não é só isso. Energia está em tudo, né? Se a gente parar para pensar, a gente tira a energia dos alimentos para obter, né? A gente precisa comer esses alimentos para obter a energia necessária para o nosso corpo funcionar. Então, a energia ela está em tudo, como a gente pode ver aqui. Na energia elétrica, né, capaz de gerar aí a luz que a gente consegue ler no escuro, a energia solar, né, as placas solares que captam essa luz do sol e conseguem fazer essa transformação de energia. Nós temos hoje veículos que são abastecidos, né, que são movidos, na verdade, né, por energia diferente do combustível, como é mais comum de se ver, né, o gasolina, o diesel, o álcool, né? Então nós já temos carros elétricos que são abastecidos em tomadas, né? Como vocês podem observar na foto, né? Energias do nosso dia a dia, fone de ouvido, né? Os tablets, celular, computador. E ali a energia das crianças correndo no ambiente. Então, a energia, ela está presente em tudo. E é por isso que nós vamos ver aí o conceito de energia. Energia é, basicamente, a principal responsável pela produção de tarefas em nosso cotidiano. Hoje em dia, seria impossível pensar no mundo sem o uso de energia elétrica, né? Por exemplo, eu acho que a energia mais fácil da gente descrever, porque é difícil descrever energia para os nossos alunos, né? Mas a maneira que a gente entende mais, que a gente consegue compreender a importância da energia, é quando a gente fala em energia elétrica, né? Como a gente pode observar aí na nossa próxima cartela também. Com o passar dos anos, o ser humano aprimorou as teorias e as metodologias para expandir o uso e o acesso à energia no mundo. Então imaginem, né? Algum tempo atrás, as pessoas, para terem luz em casa, elas utilizavam luz de vela, né? Então, acho que ainda é possível alguma comunidade muito longe, onde não está próxima à cidade, né? Ainda ter essa dificuldade de obtenção da luz elétrica e à noite ter essa necessidade da luz de vela. Mas assim, bem pouco, né? Em relação como era, em comparação como era há alguns anos atrás. Então, da luz de vela, ao longo dos anos, houve aí a evolução, como a gente pode observar na imagem da nossa cartela, né? Na nossa cartela anterior, nós temos essa evolução da luz, onde iniciamos ali com palito de fósforo, né? Mas, na verdade, esse palito de fósforo ele foi utilizado para acender a vela, né? Depois teve aí o aparecimento das lâmpadas de querosene, né? Tivemos depois as lâmpadas incandescentes, né? As lâmpadas fluorescentes e hoje nós temos aí o avanço, né? O domínio, vamos dizer assim, das lâmpadas de LED, né? E essas lâmpadas de LED nós sabemos que são lâmpadas que elas utilizam menos energia, então ela ajuda na conta, né, de energia para que não dê tão alto, não
não seja cobrado um valor tão alto. E a lâmpada de LED também tem uma validade, uma duração, né? Melhor quando comparada às outras lâmpadas, né? Então, por isso que no topo da evolução da luz, nesse quadro aí, vocês têm a lâmpada de LED, certo? Então, vamos aí para a nossa próxima cartela, falando de energia, onde diz o seguinte: muitos recursos renováveis e não renováveis são utilizados a fim de produzir energia, incluindo usinas hidrelétricas, nucleares e termoelétricas, que são essas da imagem, certo? E aí o que é importante a gente relembrar, né? Os conceitos aí dos recursos renováveis e não renováveis. Então, os renováveis são aqueles que a gente consegue repor, né? Por exemplo, a hidrelétrica. A gente vai ter aí a produção de energia a partir da movimentação das quedas de água, certo? Então, é um recurso renovável porque ele dá para ser reposto, né? Agora, quando eu comparo, por exemplo, a queima de um combustível fóssil, né, para a produção de energia, aí eu já estou falando sobre um recurso que não é renovável. Por mais que tenha vindo da natureza, foram milhares de anos para construir ali, para produzir aquele combustível fóssil. Então, quando a gente utiliza, ele vai precisar mais de milhares de anos para ser produzido de novo, né? Então, por isso é classificado como não renovável, certo? Então, nós temos aí esses dois conceitos para a gente entender da energia, certo? E vocês viram ali exemplos nas nossas imagens de energia hidrelétrica, né? As usinas hidrelétricas aí produzindo essa energia a partir do movimento da água, certo? Temos também as usinas nucleares. As nucleares são energia produzida a partir da fissão, né, dos núcleos e da energia que é ali formado, né, quando eles estão aí nessa usina, quando a gente tem esse trabalho dentro dessas usinas. E tem também as usinas termoelétricas, né? E são exemplos aí de obtenção de energia, né? Então, na próxima cartela temos que a energia, que esse processo de geração de energia muitas vezes é degradante para o homem e para o meio ambiente. E aí, só de olhar essa imagem, a gente já consegue entender por que a gente está falando em degradante, né, gente? Olha essa quantidade de fumaça sendo eliminada aí pelas usinas produtoras de energia, né? E talvez este tenha sido o principal dos motivos da procura por uma energia, por uma obtenção de energia alternativa, né? Para controlar essa grande quantidade de gases poluentes que vem sendo, né? Esses gases que estão aí há muito tempo sendo liberados na nossa atmosfera, né? Então, é um processo degradante, principalmente quando a gente fala de queimas de combustíveis fósseis para a produção de energia, que a gente sabe que há a produção desses gases poluentes, gases do efeito estufa, e que vão causar graves danos aí para o meio ambiente. Essa talvez tenha sido a mais importante, o mais importante dos motivos para fazer com que o homem fosse procurar alternativas, né? Outros tipos de energias, mas de produção de energia que não afetasse tanto o ambiente, porque a gente precisa, a gente sabe que a gente vive num momento onde a gente precisa de alternativas para evitar grandes problemas, né? Porque os grandes problemas já existem. Então, a gente precisa resolver esses que já existem e evitar que outros apareçam, certo? E daí veio as energias alternativas, né? Então, vamos continuar falando de energia, né? Então, nós temos aí que há muitas maneiras de adquirir energia,
seja por meio de fontes renováveis, que são aquelas que a gente consegue repor, certo? Ou não renováveis, que são aquelas que não têm reposição. Gastou, gastou. É importante ressaltar que as fontes de energia primária são encontradas na natureza, como o sol, o vento, a água, o carvão, o gás e o petróleo, entre outros. Percebam que dentro dessas fontes de energia primária, nós temos tanto fontes renováveis, né, como vento, como água, quanto fontes não renováveis, como carvão, gás, petróleo, certo? Essas fontes são transformadas em fontes de energia secundária por meio de usinas hidrelétricas, termoelétricas e refinarias. Então, as usinas vão utilizar fonte primária de energia, né? Como sol, vento, água, carvão, gás e petróleo, transformar essa energia primária em secundária nas usinas hidrelétricas, termoelétricas e refinarias, certo? E agora a gente vai conhecer quais são os tipos de energia que existem, né? Então, os tipos de energia existentes são a energia mecânica. A energia mecânica, gente, ela está relacionada com o trabalho, tá? Em ciências, quando a gente estuda essa área mais física, que é o componente que vocês estudarão no ensino médio, né? Física, propriamente dito, mas a gente já tem essa introdução à física. Na última unidade dos nossos componentes aí no ensino fundamental, a definição de trabalho está ligada a deslocamento, tá? Então, se eu preciso fazer um deslocamento em física, a gente define isso como sendo um trabalho, tá? Então, a energia mecânica está relacionada com a realização de um trabalho, certo? Voltando lá na nossa cartela dos tipos de energia, então nós temos a energia mecânica, que é essa que eu falei para vocês, que está relacionada com o tipo de trabalho. Nós temos uma energia térmica. A térmica, ela está relacionada com temperatura, com calor. Pelo próprio nome, a gente já consegue relacionar, né, a temperatura, calor. Elétrica, né? Elétrica é a mais comum, que a gente consegue, a gente ouve mais, né? A da tomada, por exemplo, né? Mais comum, a gente consegue relacionar mais facilmente. Nós temos a energia química, né? Também é um tipo de energia produzida. E a atômica, que envolve aí os átomos. Então, nós temos esses tipos de energia existentes, né? Mecânica, térmica, elétrica, química e atômica. E são responsáveis por realizar trabalhos, movimentos e gerar energia elétrica, certo? E agora a gente vai saber um pouquinho sobre esses tipos de energia. A primeira delas que eu vou apresentar para vocês é a energia mecânica, né? Por meio do movimento, a energia mecânica é um dos tipos de energia que se relaciona à produção de trabalho, tá? Então, lembrem-se que quando a gente fala em trabalho em física, a gente está falando em deslocamento, certo? Existem algumas categorias específicas, como a energia cinética e a energia potencial, que possuem subcategorias divididas em gravitacional e elástica, certo? Então, vamos entender melhor quais são esses dois tipos de energia dentro da energia mecânica. Então, nós temos aí que a energia cinética. A energia cinética é o tipo de energia que está relacionado ao movimento, tá? Então, quando eu falar em movimento, por exemplo,
A energia térmica, que está relacionado com temperatura, a gente tem um movimento maior das partículas quando está quente. Então, a gente tem aí uma energia cinética se transformando em outro tipo de energia, certo? As energias, elas se transformam em outros tipos, tá? Todo corpo que se move está dotado de energia cinética, que é uma grandeza escalar medida em joules, certo? Então, se eu falo em movimento, movimento de partículas, movimento da pessoa, movimento do carro, movimentou, eu estou falando em energia cinética. Energia potencial é diferente. É uma forma de energia que pode ser armazenada por um corpo e que depende da posição desse corpo. Ou seja, é um corpo que ele tem potencial de se mover, mas aquela energia está ali armazenada, certo? Então, é uma energia que pode ser armazenada e que depende da posição desse corpo. E a energia potencial, existem duas formas de energias potenciais mecânicas, que é a energia potencial gravitacional e a potencial elástica, certo? Então, dentro da energia potencial gravitacional, dentro da energia potencial, nós temos a gravitacional e nós temos a elástica. Para a gente entender melhor a diferença da energia cinética e da energia potencial, olhem aí essa imagem. Então, nós temos aqui a imagem. Aqui, neste primeiro momento, o corpo está parado, mas ele tem uma energia potencial, ele tem um potencial para começar a se mover. Quando se move, quando movimentou, a energia já é o quê? Energia cinética. E se esse corpo ficar parado mais uma vez, essa energia vai se transformar mais uma vez em energia potencial, certo? Então, quando eu falo em movimento, eu falo em energia cinética. Quando eu falo em corpo, ali dependendo da posição daquele corpo, né, nós temos aí uma energia potencial e que ela pode ser tanto gravitacional quanto elástica. Para que vocês entendam esse conceito bem, eu trouxe também aqui, este exemplo, onde nós temos uma montanha-russa. Percebam aí que o nosso carrinho da montanha-russa, ele está se movimentando, certo? Sendo que aí ele vai parar. Quando ele para, percebam que ele parou na parte mais alta dessa montanha-russa, certo? E aí, ele parado, eu tenho a energia potencial, tá? Essa energia potencial, ela vai se transformar em energia cinética quando esse carrinho ele voltar a se movimentar. Então, ele movimentando, nós temos aí, a energia cinética, porque ele se movimentou. Percebam que quando ele estava ali em cima, no ponto mais alto da montanha-russa, parado, a energia cinética dele era nula, né? Porque ele estava parado. Agora, no momento que ele começou a se movimentar, a energia cinética aumenta e a energia potencial diminui. Então, quando ele está na parte mais baixa dessa montanha-russa, se movimentando, né? A energia potencial dele é mínima, mais alta nós temos a energia cinética por ele estar se movimentando. Se ele parou, a energia é potencial. Nesse caso aqui, ela é potencial o quê? Gravitacional, porque a gente viu que do ponto mais alto ele desceu, certo? Então, nesse caso, o tipo de energia potencial é a gravitacional. Legal? Deu pra gente entender? Energia cinética vai estar relacionado com movimento. Ele está se movimentando, a energia é cinética. Agora, quando ele está parado, ele tem um potencial de energia guardado nele que pode se transformar, né? Dependendo ali da posição de onde ele estiver. Então,
ali, por exemplo, naquele ponto mais alto, ele tem ali a energia potencial gravitacional, certo? Muito bem. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre a energia térmica. A energia térmica, como eu falei para vocês, ela está relacionada ao calor e às altas temperaturas. A energia térmica ela é originada a partir da energia cinética, olha aí, da movimentação das partículas presentes, né? Então, se essa água tivesse congelada, eu ia ter pouca movimentação de partículas, né? Eu não ia gerar calor. Mas, se eu estou fervendo a água, essa água, a gente sabe que a gente tem uma movimentação maior de partículas ali presente, né? E faz com que tenha a geração, a produção de calor. Então, eu tenho aí essa energia cinética, porque são partículas que estão se movimentando, produzindo aí uma energia térmica, porque eu tenho como resultado o calor produzido, né? Então, vamos voltar lá para a nossa cartela. Então, a energia térmica ela vai ser originada a partir da energia cinética, tendo em vista a movimentação das partículas e moléculas de um determinado corpo, né? E aí, para exemplificar a energia térmica, nós temos a água fervendo, né? Onde a gente consegue entender melhor essa movimentação de partículas, né? E temos também o ferro elétrico, o ferro de passar elétrico, movido aí a energia, que vai fazer com que ele esquente e a gente consiga passar a nossa roupa, certo? Falamos de energia térmica e agora nós vamos falar um pouquinho sobre energia elétrica. E aí a energia elétrica que tem como objetivo facilitar o sistema produtivo, gerando eletricidade, né, para o funcionamento de aparelhos eletrônicos, aparelhos eletrodomésticos, bem como para o abastecimento de residências e estabelecimento comerciais e ruas, né? A gente sabe o quanto que nós somos dependentes de energia elétrica quando a luz vai embora, não é mesmo? Quando a luz vai embora, nós ficamos assim, sem saber o que fazer praticamente, porque não tem TV para assistir, não tem som para ouvir, né? Não tem energia. E aí a comida que está dentro da geladeira, se essa energia não se restabelecer logo, a gente pode perder esse alimento, né? Não é mesmo? Então a gente sabe da necessidade que a gente tem, da importância, a gente se toca, na verdade, do quão importante que a luz elétrica é quando ela vai embora, que aí a gente sente essa falta, né? Então várias coisas deixam de funcionar. Ah, professora, mas quando a luz vai embora, eu fico ali no meu celular. Mas uma hora essa bateria vai acabar, não é mesmo? E quando essa bateria acabar, como é que tu vai carregar esse celular, né? Ah, eu consigo ainda ficar no computador jogando ali um joguinho offline. Ok, mas a bateria do teu computador pode acabar também. E a internet, né? E como é que a gente fica esse tempo todo aí sem internet? Então a gente sabe o quanto que é importante a luz elétrica no nosso dia a dia, não só residencial, não só na nossa casa, mas no comércio, como vocês viram aí, né? Então a gente tem a iluminação pública, né? Então foi embora a luz, tudo fica escuro, a rua fica escura, fica perigoso, né? Então tem tudo isso para a gente avaliar, né, o quão importante que a luz elétrica é. E para que vocês saibam de onde vem aí, nós temos aqui, ó, um vídeo, né, aqui mostrando para vocês essa produção, né, como é feita essa produção de energia para chegar até nas nossas casas. Então nós temos várias redes, né, de transmissão e aí temos essas energias sendo transformadas, né, no tipo de energia até que a gente tem a energia elétrica e essa energia elétrica consiga aí chegar
nas residências, né? Então não é tão fácil. Às vezes, gente, quando nós temos apagões, né, que duram horas, é normalmente problema nessas redes, né? Em Linhão, por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar nisso, é algum problema nessas redes. Quando é aquela falta de luz rapidinho, quando é aquela falta de luz que vai embora a luz, mais 20 minutos ela volta, isso é um problema ali, um problema local, algo fácil de resolver. Agora, quando a gente tem os apagões, que são horas que o local fica sem luz, normalmente esses problemas estão ligados a essas redes de distribuição. E aí é mais grave, né? Porque aí requer muito cuidado para saber o que aconteceu e para tentar resolver, e é por isso que ocorrem aí esses apagões, onde o local fica horas, e ficar horas sem luz é prejuízo para muita gente, principalmente por conta de comida, que se ficar muito tempo na geladeira sem luz vai estragar essa comida, porque a geladeira ela não tem como refrigerar, né? Porque ela tira da energia elétrica esse poder dela de refrigerar, então ela não vai conseguir funcionar. Então tem estrago de comida envolvido, as pessoas não conseguem trabalhar porque não vão ter luz no seu ambiente de trabalho. Então são grandes prejuízos que são causados durante esses apagões. Então eles tentam resolver o mais rápido possível, certo? Então vamos aí continuar falando, né, sobre as nossas tipos de energia. Vamos agora para a luminosa, né? Então é aquela transmitida por radiação originada por comprimentos de ondas diferentes. Essas ondas, além de serem captadas por nossos olhos, são identificadas pela planta, né, no momento em que elas realizam a fotossíntese, que é o processo pelo qual elas conseguem transformar a luz solar, né, em energia química, né, aí para produzir o seu próprio alimento, para a produção da glicose, certo? Temos ainda a energia luminosa incandescente, né, que consiste na produção de radiação por um corpo que está sob altas temperaturas. As lâmpadas de filamento e a luz solar são exemplos nos quais essa emissão de radiação ocorre, né? Então nós temos aí essa imagem, lâmpadas de filamento, né? E temos também a energia luminosa luminescente, é a emissão de radiação a baixas temperaturas. Essa categoria se divide em dois grupos, a fluorescente e a fosforescente. É outro tipo de energia luminosa, certo? E agora vamos falar um pouquinho da energia química, né? Sendo composto por reações químicas, esse tipo de energia armazena todas as matérias com ligações, liberando sua geração por meio de quebras de suas associações. O que isso quer dizer? No momento da fogueira ali, da combustão, há uma quebra, né, de matéria, né? A matéria ela deixa de ser o que ela era, há uma transformação. Então, quando eu falo em transformação, eu falo em energia química. Vocês viram que na imagem nós tínhamos também a imagem do corpo humano. O que isso está fazendo lá? Nós temos ali o estômago. Dentro do nosso estômago ocorre uma reação química, onde eu tenho quebra de moléculas, né? Eu preciso quebrar o que chega ali para poder absorver os nutrientes, né? Também no intestino, que vai absorver a maior parte dos nossos nutrientes e transportá-los pelo nosso corpo. Então, acontecem reações químicas dentro do estômago, gerando aí energia química. Temos também energia atômica, né? A energia atômica também é conhecida como nuclear e é baseada na energia produzida por meio da fissão do núcleo atômico, que ocasiona uma liberação de calor para a produção de uma energia não renovável, né? É importante a gente falar que esse tipo de energia é gerado em usinas, a gente pode observar na nossa próxima cartela aí, ó. Esse tipo de energia ele é gerado em usinas termonucleares a partir de elementos como urânio
e outros combustíveis para a produção de armamentos, por exemplo, como por exemplo da imagem aí, uma bomba atômica, certo? Existe ainda energia sonora, né, que é gerada a partir das ondas. Parte dessas ondas podem ser captadas pelos nossos ouvidos e é o que a gente chama de som. Todas as coisas que produzem sons estão transformando algum tipo de energia em energia sonora. Certo? Muito bem, essa foi a nossa aula de energia.